Hoje vamos falar a respeito dos princípios básicos da gasometria arterial. A gasometria, na verdade, ela pode ser venosa ou arterial. Aqui iremos falar apenas dos princípios da gasometria arterial. Na gasometria, nós estudamos o pH, a PaO2, pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de dióxido de carbono, o bicarbonato, o base excess e a saturação de oxigênio. O pH, ele vai de 7,35 a 7,45. Esse é o valor normal. Um pH menor do que 7,35 é um pH ácido. O pH acima de 7,45 é um pH básico, álcali. O PaO2, a pressão parcial do dióxido de carbono, ele vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. A pressão parcial de oxigênio, de uma maneira geral, ela é dita de 80 a 100. Só que existe um cálculo para a gente ver qual é a PaO2 ideal para aquele paciente. Esse cálculo, ele depende da idade. Esse cálculo ele é feito da seguinte forma. PaO2 ideal é 109 menos a idade do paciente vezes 0,45. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. O bicarbonato, ele vai de 22 a 26. O excesso de base, o base excess, ele vai de menos 2 a mais 2. Ele mostra se a gente tem um déficit ou um excesso de base. Se ele tiver menor, né, do que menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eu tenho uma déficit de base. Se eu estou maior do que 2, mais 3, mais 4, mais 5, ou assim sucessivamente, eu tenho excesso de base. A saturação de oxigênio, ela é considerada, o ideal é que ela seja maior ou igual a 94%. De uma maneira geral, né, é importante a gente lembrar alguns princípios. O pH, ele é inversamente proporcional à pressão parcial do dióxido de carbono. Ou seja, um pH ácido, ele significa dizer que eu tenho pH ácido, ou seja, menor que 7,35, ele tem um aumento da pressão parcial de CO2. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional. Então, quanto mais eu caio o pH, mais eu aumento o meu CO2. O pH, ele é diretamente proporcional ao bicarbonato. O que isso quer dizer? Quando o meu pH aumenta, ou seja, ele se torna álcali, o meu bicarbonato ele vai estar aumentado, acima de 26. O pH, quando está menor que 7,35, a gente tem uma acidose. E aí a gente se pergunta, que tipo de acidose é? Ela é respiratória ou metabólica? Se meu pH ele está acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. E a mesma pergunta eu tenho que fazer. Ela é respiratória ou ela é metabólica? Então, para a gente responder se eu tenho um distúrbio, seja ele ácido ou álcali, respiratório ou metabólico, eu tenho que olhar para dois componentes. Eu tenho que olhar para o CO2 e para o bicarbonato. Se eu tiver uma acidose respiratória, o meu PCO2 ele vai estar maior que 45. Se eu tenho uma acidose metabólica, o meu bicarbonato ele vai estar menor do que 22. Como eu havia falado no slide anterior, na acidose, certo? Na acidose respiratória, eu elevo a minha PCO2. O normal é até 45, então ele está maior do que 45. Se eu tenho uma acidose metabólica, eu perco o bicarbonato. Ele vai estar menor do que o valor normal. O valor normal é de 22 a 26. Já se eu tenho uma alcalose, ou seja, meu pH acima de 7,45, eu tenho que olhar para os dois componentes, respiratório e metabólico. Respiratório é CO2, metabólico é bicarbonato. Então, se eu tenho uma alcalose respiratória, o que acontece? O meu PCO2 ele vai ter que ser menor do que 35. Eu estou hiperventilando, eu estou taquipneico. Se eu tenho uma alcalose metabólica, o meu rim ele está segurando base.
essa base ela vai ter que ser maior do que 26, porque o normal é de 22 a 26. E como eu havia falado anteriormente, o oxigênio ele depende da idade. Aquele valor de 80 a 100, na maioria das vezes, realmente vai ser esse valor, de 80 a 100. Mas olha só, lembra da fórmula 109 menos 0,45 vezes a idade? Por que isso? Um indivíduo de 17 anos, o valor normal é 101. Um indivíduo de 30 anos, o valor normal ele é 95. Um indivíduo de 50 anos, 86. Um indivíduo de 90 anos, 68. E um indivíduo de 95 anos é 66. Tá? Então, isso é importante a gente entender, né, que aquele valor de 80 a 100 é uma faixa, mas, na realidade, a PaO2 ela depende da idade. A fórmula é 109 menos 0,45 vezes a idade. Índice de oxigenação. O índice de oxigenação, na gasometria, ele é reconhecido como uma relação PaO2-FO2. O que vem a ser isso? Pressão parcial de oxigênio a gente encontra na gasometria. A FO2 é a fração inspirada de oxigênio. Todos nós estamos respirando aqui uma FO2 de 21%, ou seja, ar ambiente. Para cada 1 litro de oxigênio que eu ofereço ao paciente, eu enriqueço em 3 a 4% a minha FO2. Ou seja, se o indivíduo estiver respirando com 1 litro de O2, eu aumento em 3 a 4%. Então, ele sai de 21% e vai a 25% de FO2. E assim sucessivamente. Então, a relação PaO2-FO2 normal, né, em um indivíduo normal, que não tenha nenhum problema na troca gasosa, essa relação é acima de 400. Se a minha relação PaO2-FO2 ela está menor do que 400 e maior que 300, eu tenho um distúrbio VQ. Um dos critérios de gravidade para indicar a internação de paciente com COVID é a relação PaO2-FO2 menor que 300. Essa relação menor que 300 e maior que 200 já mostra um shunt de 10 a 15%, já nos mostrando a gravidade desse paciente. E se essa relação PaO2-FO2 for menor que 200, já nos mostra um shunt de 20%. Isso aqui, gente, sinaliza para a gente a gravidade desse paciente, a necessidade de internação e a necessidade de a gente enriquecer com oxigênio esse paciente. Era isso que eu tinha para falar de uma forma breve, sucinta, a respeito de gasometria arterial. Muito obrigada.